lucro do Banco do Brasil caiu quase 50% nesse trimestre, mas você sabe realmente por quê? Nesse vídeo, além de você entender isso, você vai aprender sobre a nova resolução da CMN para empresas do setor bancário, vai ganhar essa planilha aqui de preço teto Bazin totalmente de graça e também vai entender todo o racional por trás dos meus aportes ou venda nessa ação, ok? Se você é um investidor um pouco mais ligado no mercado, você deve saber que na quinta-feira, né, no finalzinho da tarde, no finalzinho do dia, o Banco do Brasil soltou o seu segundo resultado desse ano, né? Ou seja, o segundo resultado referente ao segundo trimestre de 2025. E esse resultado decepcionou muita gente, tanto pelo ROI quanto pelo lucro e também por outros quesitos que a gente já vai ver aqui à frente. E como é que a gente vai descobrir isso? Não tem outro jeito, cara. É através aqui do resultado da empresa, né? Do resultado que a empresa traz pra gente do segundo trimestre. Aqui a gente tem a apresentação da teleconferência do segundo trimestre, ou seja, aqui eles vão trazer os dados mais pertinentes pra gente que é investidor. Então, já abrindo aqui a primeira página, a gente já vê que o lucro líquido aqui despencou, né? E não foi pouco, né? Porque como a gente vê aqui de um trimestre pro outro, né? Do segundo trimestre de 2024 pro segundo trimestre de 2025, a gente teve uma redução de 60% do lucro. Isso é muita coisa, galera. E além do mais, aqui em cima, o ROI caiu para 8,4%, galera. Isso aqui é o ROI, tá? O RSPL, né? Que é o retorno sobre patrimônio líquido, que, né, nada mais é que o ROI da empresa. E a gente sabe que o ROI é um indicador muito importante, ainda mais para empresas do setor bancário, porque aqui eles vão nos mostrar, vão nos dizer se o nosso patrimônio, né, se o patrimônio líquido da empresa está sendo investido, está trazendo retorno da forma correta. E como a gente pode ver aqui, esse ROI vem despencando e muito nos últimos trimestres. Ele passou aqui, né, de 21 no segundo trimestre de 2024 para 8,4, galera, uma diferença significativa. Enquanto que aqui na segunda parte, né, eles trazem o lucro do segundo semestre de 24 e o lucro do segundo semestre de 25 com uma redução de 40%. Ou seja, o lucro do primeiro trimestre e do segundo trimestre, né, primeiro tri e segundo tri somados, né, de 2024 deram 18,8 bilhões. Enquanto que aqui, para o segundo trimestre de 2025, somados, a gente teve 11,2 bilhões. Foi uma queda realmente acentuada e a gente vai ver por que aqui nas próximas páginas. Sendo assim, a gente já pode ver que esse resultado ele veio muito ruim. E ainda por cima, ele veio abaixo do esperado, né, das projeções dos analistas que já eram bem pessimistas em relação aqui ao Banco do Brasil, porque a base ali para os analistas de lucro líquido, né, de lucro líquido ajustado para o segundo trimestre ia ser ali na casa dos 5 bi, né? Ali os analistas mais otimistas, né, digamos assim, eles traziam ali 5 bi de lucro, enquanto que alguns mais pé no chão, né, ali menos otimistas, eles traziam uma estimativa ali para o trimestre, né, para o segundo trimestre de 4,8 ou então 4,9, né, nessa faixa aqui de lucro líquido ajustado. Ou seja, ainda assim, esse lucro veio abaixo das projeções que já eram negativas, né? E o mercado já vinha precificando isso e fazendo com que as ações viessem caindo. Então, esse resultado aqui de 3,8 bi veio ainda abaixo do que o mercado esperava. Então, a gente já consegue ver que a situação assim não está das melhores, né? Pelo menos aqui no curto prazo para o Banco do Brasil. Tanto em relação a lucro, a ROI, lucro no trimestre, todos os resultados vieram bem abaixo, inclusive, do esperado. E aqui, o próprio banco, ele traz para a gente, ó, na página subsequente do relatório, o guidance, né? Que é a projeção para 2025, né? Até o final de 2025. E aí eu vou trazer um dado bem legal aqui, né? Porque eu vou comparar esses dois guidance, né? O de 2025 com o que era projetado pelo próprio banco, tá? Esse guidance projetado do próprio banco para 2025, só que soltado lá em 2024, né? Tudo antes aí dessa crise, né? Do agronegócio. Então, como vocês podem ver aqui na esquerda, né? Esse aqui é o guidance revisado de 2025. Esse aqui é o que o Banco do Brasil soltou lá em meados de 2024 como projeção, né? Para o ano de 2025. Aqui eu só achei em inglês, né? Não achei em português. O Banco do Brasil, por algum motivo, não disponibilizou aqui, ou pelo menos eu não consegui achar, né? Mas esse aqui também vai dar certo. Então aqui, né? Lá no final de 2024, o banco previa aqui um loan portfólio, né? Que no caso é essa aqui, ó, carteira de crédito, que ela crescesse ali em torno de 5,5%, 9,5% no ano de 2025, né? E a carteira até cresceu já um pouco mais do que isso, cresceu 10%. E aqui o banco prevê um crescimento final, né? De 3 a 6%, né? Em relação ao total do ano passado. E aqui embaixo a gente pode ver quanto ele quer aumentar em cada área, né? Para pessoa física, empresas e agronegócio. A gente vê aqui que o que deu a maior diminuída aqui, né? Para empresas, né? Em seguida para agronegócio. Aqui nas pessoas físicas desceu muito pouco, né? Desceu só a margem de cima aqui, que era de 11%, na verdade, e agora veio para 10%, né? Aqui na margem financeira bruta, por exemplo, eles traziam, né? Um crescimento previsto aqui para mais de 111 bilhões, né? Aqui, ó, Net Interest Income, porra que inglês, hein?
de 111 a 115 bilhões de reais, né? Enquanto que aqui, né, a margem financeira bruta que estava em revisão, né, que eles nem colocaram o que eles queriam ali em 2024, né, aqui, mas enfim, eles prevê agora um crescimento de 102 a 105 bi, né? Diminuiu também aqui um pouco essa margem financeira bruta que a gente já vai ver mais próximo, que é um indicador super importante aqui para uma empresa do setor bancário, né, para um banco. Aqui a gente tem também o custo de crédito, né, que seria um passivo do banco, digamos assim, né, que a gente também vai ver um pouco mais adiante. A gente vê que essa parte aqui, né, ela cresceu muito, ou seja, o passivo do banco cresceu muito, né, as provisões, porque antes elas estavam cotadas aqui, né, expected loss, né, perdas esperadas em 38 a 42 bilhões. Agora a gente tem aqui, eles até mudaram para custo de crédito, que vai girar em torno de 53 a 56 bilhões. E aqui é onde está a grande sacada, né, para a gente entender onde é que o Banco do Brasil está tendo um gargalo realmente muito grande, que é justamente aqui na parte de custo de crédito, né, na parte das despesas e passivos do banco, porque eles estão tendo que provisionar muito mais recurso, né, para perdas duvidosas do que antigamente. E a gente também já vai ver por quê. E por último, a gente tem aqui, ó, o lucro líquido ajustado, que antes o banco cogitava 37 a 41 bilhões. O banco agora cogita 21 e 25, ou seja, caiu quase que pela metade aqui a expectativa de lucro do banco. E isso aqui não é analista A nem analista B que está dizendo, não, é o próprio banco. Esse aqui da direita, né, esse guidance, como eu falei, ele foi soltado lá no finalzinho de 2024 e esse aqui é após o segundo resultado, né, do segundo trimestre de 2025. Então, a gente já pode ver que o próprio banco, né, já percebeu que esse ano de 2025 não vai ser um ano fácil, porque como a gente viu, a própria projeção do banco está um pouco mais pessimista em relação a esse ano e talvez nos próximos, né? O banco vai tentar uma reestruturação da sua carteira de crédito e tentar enxugar também a inadimplência e outras despesas. Então, o curto prazo do banco realmente está bem turbulento no momento, mas como a gente sabe da resiliência desse banco, cabe a gente aí aguardar os próximos passos da gestão, né? Então, seguindo aqui, a gente pode ver que a margem financeira bruta, né, a margem do negócio, digamos assim, porque essa é a margem mais importante do banco, né? É daqui de onde o banco tira o lucro dele, né? Nessa margem financeira, porque aqui é onde o banco vai ganhar lá no spread, né, da operação. Por exemplo, você vai emprestar o dinheiro para o banco, né? Por exemplo, você já deixa na sua conta corrente ou poupança, ou então investe no CDB do banco, você está ali deixando o dinheiro parado e o banco vai ter que rentabilizar esse seu dinheiro, né, numa taxa acima do que ele pega. Ou seja, você emprestou o dinheiro lá para render 110% do CDI, ele vai ter que fazer com que o dinheiro que ele pegou de você renda a mais do que isso, né? Ele vai emprestar para outra pessoa com um spread ainda maior para que ele lucre, né, em cima do montante que ele pega das pessoas, né, digamos assim. Então, esse lucro ele vai ter que arcar com todas as despesas do banco também, né, digamos assim. Vai ter que também já suprir os possíveis calotes, né, as possíveis perdas e por aí vai. Então, por isso esse indicador, né, de margem financeira é tão importante. A gente vê aqui que no segundo trimestre de 24, o spread global, né, estava girando ali em 5%, enquanto que agora em 25 ele caiu um pouco aqui, né, caiu 0,4% de um ano para o outro. Então a gente pode ver que esse indicador também foi um pouco afetado, né? O que faz aqui, né, aqui embaixo, que ele chama de margem global, né, na verdade margem gerencial, faz com que esse indicador, né, caia. Só que ele caiu aqui, ó, 1,9% de um trimestre, na verdade do primeiro trimestre de 24 para o primeiro trimestre de 25, né? Enquanto em relação ao primeiro trimestre de 25, esse indicador aqui, ele aumentou em 4,9%. Ou seja, a gente pode ver que a margem do banco, pelo menos aqui para o segundo trimestre, foi melhor do que a margem do primeiro trimestre. Mas como é que a margem aumenta e o lucro diminui? Aí é onde vai entrar na jogada custo de crédito, né? Porque esse aqui é o passivo do banco, né? Enquanto a margem líquida é o ativo, esse cara aqui vai ser o passivo. E se vocês notarem aqui, esse passivo do segundo trimestre de 25 para o segundo trimestre de 24, ele aumentou 103%. Aqui, ó, 103,8%. Primeiro trimestre de 25 para o segundo, ele aumentou 56,7%. Então aqui a gente vê por que o lucro do Banco do Brasil tem caído tanto. O passivo do banco aumentou veementemente, ó, 103%. O lucro, como a gente viu lá no início, ele caiu 60%, enquanto que as despesas, né, que o custo de crédito de um ano para o outro, ele aumentou em 103%. E por que isso, né? Isso se deve basicamente por conta de uma nova regra, né, que rege os bancos e as empresas de crédito, né, que é a CMN 4966. E o que esse cara, no final das contas, representa? Antigamente a gente tinha, né, um indicador do banco, um indicador não, né, mas um passivo, né, digamos assim, chamado de PDD, que é a provisão para devedores duvidosos. Essa provisão para devedor duvidoso, ela acontecia da seguinte forma, né? Antes dessa nova regra, né, da CMN, a gente tinha a chamada perda incorrida, né?
incorrida, que era basicamente quando o cliente ali estava mais de 90 dias, mais de 60 dias para pagar, né, de inadimplente no caso, o banco ia ter que ir lá e separar um montante, né, do seu caixa para essa parte da operação, né? Então seria uma perda incorrida, a perda, né, estava acontecendo, já estava ocorrendo. Agora, de acordo com a nova regra da CMN, a gente vai ter a chamada perda esperada. E o que acontece? Aqui em cima, né, na perda incorrida, ela só ocorria quando a gente tinha lá uma inadimplência de 60 dias mais, né, 90 dias mais dos clientes. Agora, o banco tem que fazer isso antes dessa inadimplência. Ou seja, vou até trazer aqui para uma tela preta para ficar mais visível para vocês. Se o banco for lá e emprestar R$1.000, né, R$1.000 para alguém, por exemplo, ele vai ter já que provisionar, né, de acordo com os cálculos aí que eles façam, de acordo com a confiança em cada devedor, né, ele já vai ter que provisionar aqui, por exemplo, uma quantia, né, que ele espera de perda para esse montante emprestado, né, para esse montante que ele emprestou. Por exemplo, sei lá, vamos supor aqui, né, de R$100 para cada R$1.000, ele tá aqui, ó, já de perda esperada, né, ele já tem de perda esperada R$100. Então agora esse valor aqui, né, de 100, ele já vai imediatamente para o passivo do banco, né? Ou seja, ele não vai mais esperar fazer 90 dias, né, ou mais para poder trazer isso para a reserva de passivo, né, para a reserva de PDD. Não. Agora, ao emprestar os R$100, ele já vai ter de provisionar os R$100. Então é isso que está ocorrendo. O passivo do banco está aumentando tanto, porque agora ele já tem que provisionar no momento do empréstimo esse montante aqui, que mais uma vez, né, vai de acordo com a qualidade do cliente que ele está emprestando esse dinheiro. E o lucro líquido do banco no final das contas é basicamente a margem bruta, né, que eu vou chamar aqui, ó, de M bruta menos as despesas, né, que esse caso aqui das despesas seriam essas provisões aqui que o banco faz. Ou seja, se o banco teve aqui uma margem bruta, isso aqui, né, igual a lucro líquido, então, se o banco teve aí, sei lá, uma margem bruta de 10 bilhões, 10 bi, né, mas ele teve uma despesa, né, uma provisão para devedor duvidoso, né, uma PDD aqui altíssima também, de, sei lá, por exemplo, 3 bilhões, que seria aqui, né, 30% desse valor, por exemplo, a gente ia ter lá um lucro líquido no final das contas, né, de 7 bi. Ao invés de, por exemplo, sei lá, 8 ou 9 bi, né? Porque apenas parte desse montante aqui, no final das contas, vai se tornar um calote do cliente, né? Só que com essa nova provisão, né, da CMN, né, com esse novo decreto, a gente já tem que provisionar esse valor aqui na hora do empréstimo, né? E é exatamente isso que o banco está fazendo e por isso o lucro está vindo tão abaixo. E aí você deve pensar, então beleza, tá explicado, pô, porque o Banco do Brasil tá vindo com esse resultado tão negativo, né? Mas essa provisão, né, que a CMN impõe agora para os bancos é para todos os bancos, é para Itaú, para ABC, para Bradesco, ou seja, todos os bancos estão passando por essa nova pegada aí de provisão, né, para PDD. E o Itaú, por exemplo, soltou lucro, né, nesse segundo trimestre, um dos maiores que o banco já teve. Então a grande questão realmente é com os clientes da carteira do Banco do Brasil. Por isso, o resultado está vindo tão aquém do esperado, né, porque essa provisão está muito alta, justamente devido a isso. As perdas esperadas do banco estão aumentando por conta do crédito que ele está cedendo para pessoas aí, agronegócio, empresas, enfim, estão passando por um certo período de dificuldade, né? Também é importante citar que essa provisão, o grosso dela, digamos assim, né, tá correndo agora no primeiro e segundo trimestre, que o banco vai ter que trazer todo o valor da carteira dele, né, para todo o valor essa provisão, mas já nos próximos o banco vai ter que trazer essa provisão, né, apenas para os próximos empréstimos. Enquanto que aqui no primeiro e segundo trimestre, a empresa, né, teve que trazer essa provisão para o que já existia na carteira dela, né? Então, por conta disso, a gente vê aqui, né, que a PDD, a provisão para devedores duvidosos, né, enfim, aqui as despesas que ele coloca aqui como PCLD, né, ou despesas PCLD, elas aumentaram, né, de um ano para o outro 100%, né, mais de 100%. A gente pode ver aqui, ó, que antes esse montante estava aqui mais ou menos em 7,8 bi e agora ele está em 15,9 bi. E esse cara aqui, como a gente viu, vai sair do lucro no final das contas da empresa, né? Por exemplo, aqui no segundo trimestre, né, do segundo para o primeiro, a gente teve um aumento aí de 5 bi para provisão de devedores duvidosos, né? Ou seja, esse aumento aqui de 56%, né, que foi decorrente disso. E aqui a gente tem, né, o fluxo da perda esperada da carteira, as provisões para pessoa jurídica, pessoa física e para o agronegócio. E a gente vê aqui, né, que o do agronegócio em específico é o maior, né, o que tem a maior provisão. E isso também já esperando aí possíveis maiores perdas, né, maiores inadimplências vindas aqui do agronegócio. Dessa forma, né, assim como aconteceu aqui, né, esses 5 bi de diferença que poderiam vir para o lucro líquido da empresa, né, no final das contas, foram para a provisão. E se a inadimplência tiver ainda maior, né, tiver aumentando, mais e mais lucro vai ser deixado na
na mesa, né, por conta dessas provisões. Então, por isso, esse novo ciclo aqui do Banco do Brasil, né, o ciclo aí para os próximos trimestres, como a própria empresa traz aqui também nesse documento, é de uma cautela um pouco maior, né? Até porque a gente viu lá no guidance, né, no novo guidance, que o banco prevê um aumento de carteira, né, um pouco menor do que ele tinha, né? Na verdade, até bem menor do que ele previa para esse ano. E também o próprio lucro, né, vai baixar um pouco e as despesas, como a gente viu, também vão aumentar, né? E tudo isso demonstra a pegada um pouco mais defensiva que o banco vai trazer, né, para os próximos trimestres desse ano e quem sabe também para o próximo ano, para fazer com que essas despesas, né, essas perdas, né, de PDD sejam cada vez menores. E além de tudo, né, além do mais, além de diminuição no guidance do lucro, de aumento nas despesas lá no guidance também, o banco ele trouxe que o payout dele, né, ou seja, quanto ele vai distribuir do seu lucro também vai diminuir. Antigamente esse payout para o Banco do Brasil girava entre 40% e 45%. Agora vai para 30%. Então, para você aí que investe apenas pensando em dividendos, é importante que você já fique de olho nesse critério. Então, eu imagino que a maioria, né, da galera que segue essa metodologia de dividendos talvez use a fórmula de Bazin para calcular o seu preço médio, né? Então, eu já trouxe aqui essa planilha para vocês, ó, totalmente gratuita, onde vocês podem aqui, né, simular, inclusive também vou usar para simular também preço teto, né, de algumas empresas, totalmente de graça, né? A galera cobra por esse tipo de planilha, galera. Então, eu tô trazendo aqui para vocês totalmente de graça, pô, já se inscreve aí, deixa o like de vocês, fortalece, porque isso aqui é conteúdo pago já. Então, como a gente viu, o payout aqui para Banco do Brasil, né, vai ser agora de 30%. O lucro estimado tá entre 21 e 22 bilhões, né? Se a gente projetar aqui, ó, um lucro de 21 bi, a gente vai ver que o DPA, né, que é o dividendo por ação, vai ser de 1,10. Se a gente tiver esperando aqui um dividendo de 6%, por exemplo, que é o que o Bazin preconiza, né, a gente vai ter um preço teto de 18,32, enquanto que o preço atual tá aqui, ó, 20,65. Então, a margem vai ser negativa para esse caso, né? E no entanto, se a gente for pegar aqui a projeção mais otimista do próprio banco, né, ali em torno de 25 bilhões, a gente já vai ter aqui uma margenzinha, né, de 5,63% aqui para 6% de dividend yield, né, no ano. Então a gente vê que realmente as margens estão aqui um pouco espremidas para o Banco do Brasil se você for investir aqui usando a metodologia do Décio Bazin, né, para calcular o preço teto. Então o link dessa planilha aqui já vai estar na descrição, você só vai ter que vir aqui, ó, vir em arquivo e fazer uma cópia, né, e aí já fazer a cópia para vocês. E como eu falei, né, eu vou trazer aqui para vocês também o que eu fiz, né, com as minhas ações de Banco do Brasil. Mais uma vez, né, frisando aqui, como eu sempre friso nos meus vídeos, isso não é recomendação nem de compra, nem de venda, nem de nada. Eu tô aqui só para mostrar, né, trazer de forma transparente o que eu faço com a minha carteira, com os meus investimentos e tentar passar algum conhecimento para vocês ao longo desse caminho, beleza? Então, o que eu fiz aqui, né, com os meus papéis foi o seguinte: no dia 14, né, ali antes do resultado ser soltado, né, eu comprei ali, ó, 51 ações, né, de Banco do Brasil a um preço médio de R$19,26. E aí o que aconteceu, né? Nesse dia antes do resultado ser soltado, né, como eu já falei, as ações subiram aqui, ó, no dia 14, deixa eu pegar para vocês, ó, aqui, ó, dia 14, 3,71%, né? E aí veio o resultado, como eu falei, que veio abaixo do que todos os analistas esperavam, porque como a gente pode ver aqui, ó, as matérias traziam, né, isso era um consenso, digamos assim, entre o mercado, se é que existe consenso, mas enfim, aqui a gente tem um lucro líquido esperado de 5,1 bilhões, né, para posições mais otimistas aí em relação ao banco, que representavam uma queda de 46,6% no semestre, né, e a gente viu que foi bem mais que isso, né, essa queda, né, ou seja, o lucro foi bem menor, e até também outras projeções um pouco mais pessimistas, como aqui o caso do Safra e do JP Morgan, né, que trazia 4,6 e 4,9 bi de lucro, né, e ainda assim todas essas provisões estavam abaixo, né, ficaram abaixo do que o banco trouxe. Então, o que eu brilhantemente pensei, né, eu tentei, né, adivinhar ali um mecanismo, né, um movimento de curto prazo, um movimento de muito curto prazo. Então, já no outro dia, né, já no dia 15, após o resultado, eu fui lá e vendi as 51 ações que eu tinha comprado, né, continuo acionista do Banco do Brasil, é a maior posição da minha carteira, né, inclusive tá aqui a minha carteira. No próximo vídeo eu vou trazer um novo aporte aí para vocês, e caso vocês queiram saber todos os ativos aqui que eu invisto, né, enfim, como é que tá separado, eu já deixei aqui esse vídeo também de um ano investindo. Espero que vocês assistam aí para ver todo o racional por trás dessa carteira, né? Mas enfim, voltando aqui, eu fui lá e vendi as minhas ações, né, logo ali no leilão, né, quando abriu a R$19,80. Então, o prejuízo, né, que eu tive, entre aspas, nessa venda, né, foi de, ó, o total executado aqui nas compras foram de 982, né, 982,26, e aí eu vendi isso aqui, né, a 963,9, né, que vai dar um total de 18,36, né, de prejuízo, digamos assim, porque eu vendi na baixa as ações, certo? Mas eu não considero que esse foi o meu erro, né? Na verdade, vender é claro que foi o meu erro, mas o maior desse caso, né, foi tentar acertar ali o rabo do gato, né? Foi tentar acertar um movimento muito curto prazista de um dia para o outro, e que já nesse mesmo dia, né, como a gente pode ver aqui, ó, após o resultado, que foi um resultado abaixo do que todo mundo esperava, e ainda assim as ações subiram, né? Subiram aqui bastante, inclusive. Então, no final das contas, a lição que ficou, né? Eu paguei R$18 aí um pouquinho para aprender essa lição, né? Foi de que é muito difícil a gente entender
esses movimentos aí de curto prazo, né? Então eu já, por experiência própria, não vou tentar me adiantar a movimentos de curto prazo, né? Eu vou só seguir a minha filosofia de buy and hold, né? Que é comprar e segurar. Inclusive, já deixa aqui nos comentários qual a filosofia que vocês seguem, né? Se vocês são buy and hold, se vocês gostam de movimentar ali um pouco mais a carteira de vocês para fazer um take profitzinho, né? Como eu tentei, né? Sei lá, pegar um pouquinho de lucro nas operações. Já deixa aí embaixo também como vocês fazem na carteira de vocês, beleza? Mas enfim, o erro que eu acho que eu cometi aqui foi de tentar realmente prever esse movimento de um dia para o outro, né? Que foi o que aconteceu aí das ações terem subido um pouco. Também não sei se esse movimento vai perdurar aí por vários dias, né? Ou se também foi apenas um ruído, se vai descer, enfim, a gente não sabe. Então, por isso que a gente tem que fazer os nossos aportes ali de acordo com o que a gente pré-estabelece, né? Por exemplo, sei lá, todos os meses ali, quando a gente vê que a ação está em oportunidade, pede um aporte, a gente vai lá e aporta. Não vai esperar o vale, né? Não vai esperar onde a cotação vai estar ali no poço. A gente nunca vai adivinhar quando essa cotação vai chegar, né? O importante é a gente sempre ir comprando e também tentar baixar ali um pouco o nosso preço médio quando for o caso, né? Então foi essa a lição que eu aprendi, né? A lição que eu tô brincando aqui, que eu paguei 18 e pouco para aprender, né? Mas que no final das contas, realmente, como provam vários estudos, é o que funciona. Então, se você gostou desse vídeo, dessa análise que eu fiz sobre o Banco do Brasil, sobre por que esse lucro caiu tanto no primeiro, no segundo trimestre e no semestre como um todo, e onde eu mostrei também a realidade, né, por trás dos meus aportes, da minha carteira, todo racional, te dei planilha de graça, enfim, pô, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, né, para de fato não perder nenhum conteúdo desse tipo, né, autêntico, onde eu mostro realmente o que eu faço de forma clara, percas e ganhos e tudo que eu venho aprendendo ao longo desse ano e pouquinho investindo, beleza? Já deixa aqui nos comentários também se você acha que o Banco do Brasil consegue se recuperar, se a resiliência do banco realmente vai aflorar nesses próximos trimestres, ok? Assista também o último vídeo onde eu falei sobre XPMOLs, trouxe todos os indicadores de endividamento e alavancagem, e também esse vídeo aqui onde eu tô abrindo um negócio do zero. Eu espero que vocês também acompanhem essa série, né, empreendendo aqui no interiorzinho do Rio Grande do Norte, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez, valeu e bons investimentos!